gente e hoje o assunto vai ser do fundo do coração. Maternidade. Aquela maternidade que ela nasce do encontro, do amor. E esse encontro é encontro de almas, uma maternidade do coração. E quem veio conversar com a gente é minha amiga há mais de 20 anos, quase 20 anos, né? Doutora Renata, cardiologista maravilhosa, minha cardiologista, perfeita, minha amiga. Muito obrigada, Renata, por você estar aqui. Por nada, não tem como recusar um convite seu. Também você não, não ia aceitar, não ia aceitar. E conta pra gente qual foi o momento que você decidiu ser uma mãe de coração. Na verdade, a adoção sempre foi uma coisa que eu quis. Mesmo eu tinha essa ideia de que eu iria engravidar, ter filhos, mas eu queria um filho adotivo. Na minha família, minha avó adotou duas crianças, minha prima adotou, então é uma coisa que já vinha e eu sempre quis. Mudou um pouco o meu conceito do o porquê de eu querer, sabe? Ao longo do tempo. Mas eu acho que desde sempre eu tinha essa ideia. Desde sempre eu quis ser mãe. Então isso era um desejo muito grande. E inicialmente eu queria muito gestar. E foi assim que tudo começou. Eu queria engravidar e depois eu teria. Meu sonho eram 3 filhos, 2 filhos biológicos e depois adotar um para fechar a família, entendeu? Então é uma coisa que eu acho que sempre existiu, desde que eu quis ser mãe. Você não conseguiu ter os biológicos. E aí Isso. você chegou e falou: pronto, eu não consegui meus biológicos. Aí, como é que foi? Foi um ponto que você falou: pronto, é agora. Eu, há 11 anos, eu comecei a resolver que estava na hora e que eu ia tentar engravidar. Eu já estava casada e então tentamos e eu já tinha uma certa idade e estava demorando um pouco. E aí eu comecei a investigar a infertilidade. E nos exames eu acabei descobrindo uma endometriose que justificava então o fato de eu não conseguir. Eu passei por uma cirurgia e após essa cirurgia a especialista logo falou: olha, não convém esperar muito, vamos dar um tempo, mas pela sua idade a gente já deve tentar uma fertilização. E então eu fui tentar o tratamento de fertilização. Foi mais ou menos junto. Eu comecei o tratamento de fertilização e já entrei na fila de adoção. Na verdade, eu fiz as duas coisas juntas. E até esse ponto, a minha ideia era: eu vou engravidar e depois vou Adotar. adotar. Não, a adoção sempre vem, assim, sempre tinha no seu coração. Sempre existiu. E aí, fiz um ciclo de fertilização, e aí não consegui, implantou embriões, mas não transferiu os embriões, né, mas não implantou. E aí eu tive essa dificuldade. E, na verdade, eu tentei uma segunda. Era muito É, frustrante. isso, mas o que que você sentia? Tipo assim, teve algum momento que você sentiu raiva? Sim, na verdade, a sensação que a gente tem é assim: por que eu não consigo? Por que não eu? É, eu falo para todo mundo quando a pessoa fala assim: ah, eu vou tentar fertilização. Eu falo: olha, eu tenho uma cabeça muito boa, você me conhece. Sim, não, E eu acho que perfeita, a muito única, prática. Prática, muito prática, sempre foi. eu acho que assim, a única coisa que me desestabilizou até hoje, se você me perguntar, foi as tentativas. Até que chegou um ponto assim que alguma coisa mudou que eu percebi assim: eu não preciso gestar, Ai, que querido. né? Eu porque inicialmente realmente era uma coisa muito a gestação era um desejo desde muito nova.
Eu era criança e eu fingia que estava grávida, fingia que estava com barriga. Então, isso inicialmente era uma coisa. Mas depois de frustrações, eu fui percebendo que aquilo ali eram só 9 meses, sabe? E eu estava me Gente, sensacional. desgastando, Aquilo ali são só 9 meses. diante de uma vida, né, inteira. E aí, eu percebi que, assim, a adoção era uma chance. Como você É. falou, E né? Um encontro de almas. Então, exatamente. E quando você viu o Bento pela primeira vez, porque a gente tinha certeza que era seu filho, assim, a gente quando hum, viu ele falou, pronto, o primeiro filho da Renata. Como é que foi o receber aquelas crianças encontro no seu colo? foi muito assim, foi muito emocionante para mim e para quem viu, sabe? Porque eu tinha passado por todo esse processo de tentativas de fertilização e que não dá certo e tenta novamente, e viagens, né? Eu fui para o Rio, passei por isso tudo e embriões que não, né, com variações genéticas que não vingavam e tal. E aquilo tudo, e eu sempre naquela espera. E uma certeza que eu tinha, porque era estranho, porque algumas pessoas olhavam para mim e quando não dava certo, pessoas às vezes até próximas falavam assim para mim: você às vezes não é para ser. Ai, Não fica triste, às vezes não é para ser, nem todo mundo. Mas não, isso não me deixava para baixo, porque a única certeza que eu tinha é que eu ia ser ser mãe. mãe, E eu pronto. pensava assim: eu vou ser de qualquer jeito, esse povo não tá entendendo, eu vou ser, entendeu? Se não for de um jeito, vai ser de outro, mas eu vou ser. Então, o encontro com o meu filho foi quando eu peguei ele no colo, né? Quando eu tive ele nos meus braços, eu olhei para ele e falei assim: Te achei. filho, foi exatamente isso que eu falei com essas palavras. Demorou para você encontrar a mamãe? Tava difícil, né, meu filho? A gente tentou várias vezes, porque sabe as minhas fertilizações? É isso. Era ele. E aí eu falava assim, mas papai do céu deu um jeitinho e você me achou. E agora eu não te largo mais. Nunca mais. É, E assim, é uma coisa que a gente conversa muito, assim, é que eu acho que tem que saber a verdade, né? E essa verdade a gente vai contar que realmente ele não veio. sim, sim. Tem um momento certo, assim, você sabe a hora que vai contar pra eles? Ou você já começa a Então, contar? na verdade, isso nunca foi um segredo. Eu falo abertamente, meus filhos são filhos de coração. Quando eu converso na frente deles, desde recém-nascido, eu falo, né? Se a pessoa me perguntar, eu falo. Porque o que que é uma coisa muito importante? A gente esconde o que é feio, a gente esconde o que é errado, né? E isso não é feio, não é errado. Eu não preciso esconder de ninguém a forma como a gente se encontrou, né? Que foi de uma forma diferente, que não é, Exatamente. É né? só, é só a forma diferente que você se encontrou. Que, É exatamente mas isso. eu nunca. Eles vão saber desde sempre, desde pequenos, e é claro que eu acho que existe uma hora de explicar melhor, né? Mas eu entendo muito, e foi muito passado no curso de adoção que a gente faz, é que tem que partir da criança. Então a gente vai suprindo as dúvidas da criança. Então ela pergunta e aí, dependendo da idade, você vai explicando da forma que a cabecinha dela entenda, que não adianta você falar um monte de coisa para uma criança de 3, 4 anos, né? E hoje você tá Ela não completa ou ainda tem mais? Ela tem dois maravilhosos, tenho, não tô lindos. completa. Na Ah, verdade, eu falei no início que o meu sonho eram é, sim. 3, né? Mas não, assim, 2 já dá para rir e chorar. Não. Lembra que eu te falei que dois são quatro? 2 são Você 4. Você consegue me ter essa falou sensibilidade? isso, A isso. sensibilidade, gente, dois são quatro, 2 né? são 4. Amiga, teve alguma frase que você escutou nesse período que você não deveria ter escutado como uma mãe de coração? Uma coisa que eu escuto muito e que
é estranho de ouvir, não que ofenda nem nada, mas muita gente olha e fala assim quando vê meus filhos. É, nossa, esses dois meninos tiraram a sorte grande de estar com você. E eu enxergo completamente o contrário. Eu enxergo que eu tirei a sorte grande de ter eles na minha vida. Porque uma coisa que eu aprendi no curso de adotantes e que eu achei muito interessante é que eles perguntavam assim: por que você quer adotar? E então muita gente respondia assim: ah, porque tem muita criança carente, porque tem muita criança sem carinho, tem muita criança sem uma família. É, mas você, para fazer uma caridade, você não precisa adotar uma criança. Você pode ir num orfanato, você pode fazer doações, você pode. E aí eu entendi que eu adotei não por eles, mas para mim. E aí a resposta é: por que você quer adotar? Porque eu quero um filho. Não é porque eles precisam de uma mãe, porque uma mãe é. Claro, eu acredito no encontro de almas, mas não foi eles que tiraram a sorte grande de estar Foi comigo. você. Eu tirei a sorte grande de ter eles na minha Eles. vida, de ter encontrado eles, mesmo sem poder gerá-los. Eles conseguiram chegar até Chegar mim. até você, é isso. Então Uau! é essa Isso, frase que a gente que escuta muito. Nossa, eles tiraram a sorte grande de ter você. Eu penso o contrário, você falou. E eu queria, gente, hoje, e na verdade vai uma pessoa muito especial pra mim, é um presente de Deus na minha vida, e eu acho que ela se enquadra muito. É a Isa, todos me conhecem, ela na verdade ela é minha amiga, ela é minha parceira, ela é minha concierge, ela é minha técnica de enfermagem. E hoje ela tá aqui pra contar. Na parte do lado, assim, ela é uma filha também de coração, né, Isa? Ela já tá super emocionada. Obrigada, meu amor, por você estar aqui. Como é que foi, assim, você receber tudo isso? Como é que você realmente enxerga tudo isso? Como é que é? Primeiro, né, muito obrigada por você ter me convidado para estar aqui. Eu sou uma fã sua. Eu Ai, amo querida, trabalhar eu que com sou você, eu sua. amo estar com você, eu amo ser sua amiga. E esse convite surgiu de uma forma muito legal. Eu me disse, Elisa, por que você não participa? Fala o seu lado também. E eu nunca tive um espaço assim para poder falar sobre a forma que eu fui adotada, a forma que eu cheguei à minha mãe, à minha família. E eu acho tão importante, sabe? Tudo que a Renatinha falou, eu complemento da minha parte como filha. A gente ser mãe, eu já acho que é um dom de vida. Então, quando você escolhe seu filho, você tem um dom dobrado. É o meu filho. Eu quis ter ele. Eu escolhi, ele veio até mim de uma forma natural. Deus mandou ele para mim de qualquer forma. Não existe isso, eu acredito, né? De, ai, a minha mãe é adotiva, a minha mãe biológica. Mãe é mãe. Mãe tá ali para te dar amor, te dar carinho e suprir tudo aquilo que você pode ter. Eu tive a melhor mãe do mundo, eu tive o melhor pai do mundo. A minha família não poderia ter sido outra, a não ser a que eu tenho. Então, assim, muito obrigada por você ter me A convidado. gente que Eu amo. agradece E o que muito, eu minha vejo querida. muito. Hoje, assim, realmente, gente, eu tô. Meu coração, assim, de mãe tá muito incrível. Que pra mim, realmente, é um encontro de almas. É encontro de almas. Deus, ele vai ajustando. Foi muito interessante quando você falou, assim, Bento. Você chegou, meu filho. Você tá aqui, né? E aí, mas como é que foi? Teve algum tipo de revolta do seu coração? Você uma confusão? Você ficou confusa? Como é que foi? Então, a minha mãe, igual a Renatinha disse, vocês fazem um curso, né, para poder incentivar, para poder como falar com a É. criança, né? A minha mãe sempre abertamente falou comigo: olha, você veio do meu coração. A mamãe nunca não tem foto com você na barriga, porque a Papai do Céu mandou para você para mim de uma forma diferente. E o meu coração era muito gigante, então ele cabia você lá dentro. Então você veio do meu coração, mas você é meu amor, minha filha, e você nunca vai deixar de ser porque você não veio da barriga da mamãe. E isso a minha mãe já introduziu comigo desde os meus 4 anos de idade, 3, 4 anos ela já foi falando. E eu não vou mentir, porque no início, quando ela me contou, eu ficava assim: ué, como assim, mãe? Eu vim do coração, meus amigos todos têm foto das crianças na barriga e eu venho do coração, não tenho foto no seu coração? E a minha mãe assim: não, Isabela, a mamãe, ela escolheu você. Todas as mamães, elas gestam, elas têm a barriga, mas a mamãe pôde escolher você.
A mamãe pôde olhar para você e falar, você é a minha filha. Então, não, lógico, não diminuindo nenhum amor de mãe que gesta, porque mãe é mãe, mãe dá amor. Mas a minha mãe, ela me escolheu. Ela escolheu estar na vida dela, na família dela. Então, no início, eu ficava realmente questionando. Eu não vim da minha mãe? Será que ela me ama menos? Será que a minha mãe biológica, ela me amava mais? Ela me amava menos? E eu sou grata pela minha mãe biológica por ela não ter deixado eu não estar na minha mãe adotiva. Atual, Na minha mãe né? atual, que é minha mãe. Não, igual eu falei, a minha mãe é minha mãe. Minha mãe Denise, se eu não tivesse ela, eu não estaria onde eu estou. Como se eu também sei reconhecer que se não fosse a minha mãe, que me gestou, eu não estaria onde eu estou. Então é uma junção ali. E eu sou muito bem resolvida. Por quê? Porque eu sempre soube. Eu sempre soube de onde eu vim, como que eu vim. Então, assim, pra mim, hoje em dia, te falar assim, Isabela, você é revoltada porque você não veio da sua mãe? De forma alguma. Eu tive a melhor educação, um amor tão assim surreal, é um amor tão diferente que eu não sei explicar. Mas é um amor muito lindo, é um amor muito escolhido. E Deus escolheu a minha mãe para ser a minha mãe. Sim. Eu penso assim. Ai, gente, é muito incrível. Meu Deus. Eu não sei como guardar tudo isso. E assim, eu, como mãe biológica, eu penso ainda em poder fazer, ter uma vivência de mãe do coração. Mas assim, eu quero agradecer muito vocês aqui. É tipo, pra mim é uma coisa muito profunda e assim, eu fecho os olhos, eu não consigo enxergar qualquer outra coisa que realmente seja o amor, né? Eu acho que Deus pede isso, né? Amor, É né? E é isso. isso que vocês têm, um amor de mãe, um amor de É filha. isso. Renato, escutando o depoimento da Isa, o que que você sentiu? Ah, eu fico muito feliz, na verdade, porque é o que eu quero para os meus filhos, né? É, eu acho que quando a gente lida, e eu acredito que isso influenciou muito no que a Isa sente, quando a gente lida com naturalidade, as coisas são naturais. São naturais, É né? isso. É, Flui. flui. Então, Só é. assim, essa preocupação de como que você vai falar para seus filhos, você vai contar para eles, como que eles vão receber, isso eu não tenho preocupação alguma, sabe? Assim, eu amo e pronto, E sabe? pronto! Vai ser a consequência da nossa vivência, entendeu? É E importantíssimo, é importantíssimo. Eu acredito que muito do que eu sou hoje, a minha personalidade, ela foi muito moldada por eu saber de onde eu vim. sim, Nunca foi escondido. Eu, inclusive, vou até falar pra vocês, eu sei quem são os meus pais biológicos. Eu converso, eu tenho mensagens. Meu pai faleceu quando a minha mãe estava grávida, na época. uhum, Mas a minha família inteira do meu pai, minha mãe sempre foi comigo assim, Isabela, vamos passar lá em frente? Isabela, vamos em frente aonde é a casa da sua avó, do seu avô? Ela passou comigo umas 5 vezes em frente. Eu falava que eu não queria conhecer, que eu não queria conhecer. E uma vez ela chegou, a gente passou em frente, ela, você quer ir lá agora? Eu falei, eu quero. Eu quero conhecer meus avós, quero conhecer minha história, minha família. Desculpa. Não, querido. E eu fui acolhida com muito carinho, com muito amor. Eu olhei pra minha tia, eu falei, gente, é minha tia, eu sou a cara dela. É a minha tia que tá ali. E eles me abraçaram, eles fizeram um churrasco, uma festa comigo. Eu fiquei horas ali, tipo assim, eu entendo os lados, eu não sou revoltada. Eu agradeço muito a Deus por eu estar aqui hoje. Eu agradeço a Deus que me deram a oportunidade de eu estar numa família boa. Assim, não que a minha outra família não fosse, mas talvez não me desse a oportunidade de eu estar onde eu estou aqui hoje, no podcast com a Michelle, que é minha amiga, minha chefe, uma Chefe, cirurgia não, plástica sou excelente, parceira. maravilhosa, com você, Renatinha, que eu conheço a sua história, seus filhos, são seus filhos, entende? E eu tenho certeza teriam que absoluta. chegar até mim de Até alguma você, de alguma forma, então, exatamente. A história da né, minha mãe também é foi parecida com a sua. A minha mãe, depois de anos, ela descobriu que ela tinha trombofilia, ela não podia. A minha mãe chegava não no 5º conseguia mês, e ela perdia. perdia. E antes de mim, ela teve uma outra criança também. Ela adotou uma outra criança, mas infelizmente faleceu, ela era doente, então ninguém queria adotar.
Minha mãe foi lá, adotou essa criança, cuidou dela até mais ou menos 1 ano, faleceu e ela não desistiu de ser mãe, porque o sonho dela, igual você disse, era ser mãe. Não Sim, importasse a forma que vinha. O sim. importante é que o dom dela era ser mãe, e ela cumpriu isso, eu acredito que com muita maestria. Eu acho que eu venci na vida. Eu acho que eu sou uma pessoa muito grande, acho que eu vou crescer muito mais, lógico, mas eu sou uma pessoa grande, sou grata. Eu acho que isso é muito importante também no saber desde sempre. Ser grata, Desde eu sou sempre, grata. com certeza, E se as com pessoas certeza. falam, eu trato com muita naturalidade. É. Eu sou adotada. Eu viro e falo, eu sou adotada. Eu sou. Mas eu sou filha. E eu vou ser mãe um dia, eu quero adotar. Eu tenho muita vontade de adotar. Eu tenho vontade de ter, da forma que Deus mandar, falar assim, olha, você vai ser mãe, você vai engravidar. Ok, mas eu quero ter um filho do meu coração. Eu quero dar amor a uma criança que também não pode ter oportunidade de ter tido amor. E eu acho que isso é o que vale. Ser mãe, dar amor. Sim. Sensacional, gente. Ai, nossa, que não tem explicação, né? Não sei como falar. Muito obrigada a vocês por A gente estarem que na minha agradece. vida, por fazer parte dela. São mulheres sensacionais. Muito obrigada, Renata, pela sua presença aqui. Assim, eu já te amava muito, assim, hoje eu te amo mais. Você é incrível. Você também, minha querida, eu te amo. Você sabe que você não pode sair da minha vida nunca mais. Eu já Nem eu falo. quero Você sair. sabe. Vai ser o contrário, se eu sair da sua vida. E você, né? Então, acho que a gente tem que realmente tirar isso do nosso coração. Acho que Deus, no final, a gente é todo mundo irmão, né? A gente tem que se amar. Isso. Você consegue, assim, passar uma mensagem positiva para essas mães que elas estão tentando ser mães, assim, o que você passou, assim, tem alguma coisa que você pode falar para elas, assim? O que eu penso é que para a pessoa que está querendo, que está tentando engravidar igual eu já tentei, que quer muito ser mãe e que não passou ainda pela cabeça, às vezes, a forma da adoção, né? Dê uma chance. Eu acho que se você pensa em adotar, você está dando uma forcinha para o destino, porque Para chegar até às vezes a maternidade vai vir. E se você não dá não abre essa oportunidade, isso não vai acontecer. E nem sempre é pela barriga. E uma coisa que eu posso falar assim, com toda certeza, não muda. Eu não tenho filhos biológicos para eu te falar assim, o amor é igual. Não, é igual. Mas eu não imagino que existe um amor diferente, porque não existe amor maior que Amiga, é esse, igual. É igual. né? Eu não sei se seus Então, filhos estão assim, na cama de vocês, mas tipo assim, os meus estão. É aquele amor, aquele medo de ir pra é, escola, tá tudo bem. É igual. é um amor que É, dói. Eu falo assim, gente, é o chega até amor a que doer, dói. né? Dói É, na alma, é o e- amor igual. Eu, tipo assim, pra mim, eu tô profundamente impactada com tudo isso. Obrigada. Obrigada, Isa. Obrigada, minha amiga querida. Pra mim, amor é amor, assim, eu tenho muito a ver com isso que é coisa do coração, né? São encontros de almas. Esse encontro, ele pode vir daqui, ele pode vir do coração, mas são encontros. E esses encontros, eles têm que continuar a acontecer. Que o preconceito, ele possa acabar. Porque, às vezes, o preconceito vai acabar com o encontro que tem que acontecer. sim, Às vezes, o encontro tem que acontecer e a pessoa não não deixa. deixou de alguma É forma. isso. Então, abra a cabeça para Por causa do pensar, encontro. E né? esse encontro vai Isso, acontecer de outra forma. de outra Muito forma. obrigada. Sensacional. Muito bom.